Estenda tuas mãos em nome de Jesus, Pai. Esta noite é uma noite gloriosa para nós, os heróis da fé. Juntamente com a igreja, recebe, Senhor, pela primeira vez nessa igreja, nosso ministério, um amado nosso de muitos anos atrás. É um privilégio para nós, a minha casa, a minha família. Esse ministério recebeu o pastor Marcos, juntamente com os demais que com ele aqui estão também, meu Pai. Alguns o conhecem lá de trás, de muito tempo, mas eu sei que a história é escrita pelas mãos do Senhor. E por isso chegamos a esse lugar, ó Pai, com a graça que nós temos. Usa mais uma vez como tem usado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas é para esse lado direito aqui, né? Pastor Geraldo está parecendo um manequim de vitrine de shopping center hoje. Eu olhei e falei, Obama ficou longe assim uns 2 milhões de quilômetros, né? Uma alegria estar aqui hoje em Lowell, revendo amigos, conhecendo irmãos. Alegria de ter conhecido essa figura simpática que é o pastor Geraldo. Tivemos um momento de comunhão muito lindo agora há pouco. Deus abençoe o senhor. Falei para o pastor Marco Aurélio quando o senhor foi se trocar. Você me deu um presente, que foi conhecer o senhor e a sua família. A pastora Maria já chegou? Ela deve estar trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Ela é uma figura muito simpática. Fez um pão de queijo para mim. Vou deixar todo mundo com vontade aqui, né? Um queijo curado. Oh, meu Deus, quase fui renovado agora, né? Então, muito obrigado pelo carinho, viu, pastor? Louvar a Deus pela vida do pastor Marco Aurélio, esse grande amigo de longa data. Olho para você e me recordo do pastor Cizino. Não tem como olhar para você e não lembrar do pastor Cizino Bernardino. Marco fez história do nosso país, veio para cá, que Deus te abençoe muito aqui. Você é um amigo pessoal, é um amigo da minha família, tem por você um carinho muito grande. Você é um irmãozão. Eu te amo de coração, tá bom? Dormi na casa dele há 22 anos atrás aqui, no chão da sala. Lembra? Essas coisas não é para contar, não? Comi arroz, feijão, disco voador e luz de freio. Conhece isso ou não? Luz de freio é tomate. Salada de tomate. E a gente sempre foi feliz, né, Marco? Deus te abençoe muito. Abra sua Bíblia comigo. Em 3 textos da Bíblia Sagrada, nós vamos ler 3 textos hoje. O primeiro é o Evangelho de João, capítulo de número 20. Capítulo de número 21. Sonoplasta, querido, você não consegue dar a qualidade nesse microfone que você deu para o Roberto cantar, não, né? Porque o microfone dele tinha um reverb, tinha um eco, tinha uma coisa tão bonita. Aí pra gente você não dá nada. Se você me der a qualidade que deu no microfone dele, você vai ganhar um beijo depois. Pelo sorriso está carente, gente. Final do culto, todo mundo dando um beijo nele ali, tá bom? João capítulo... Aí, tá vendo? É só pedir que vem, tá vendo, cantora? Você não pediu, e ó que a sua voz é bonita. Se fosse igual a minha, tava lascado aqui, né? É o filho do meio, pastor? Vou orar por você, com imposição de mãos depois, né? João capítulo 21, versículo de número 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que ele não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Livro do Apocalipse, capítulo 1.
Deus está aqui. Apocalipse 1, versículo de número 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés, semelhantes ao latão reluzente, como se estivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Capítulo de número 5 do Apocalipse. Oh, glória. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu muito certo. Perfumado deve ter alguém. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós oramos. E eu tenho certeza que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Lowell, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, novos soldados, veteranos soldados, amigos de longa data, como o pastor Elton. Estamos todos aqui hoje na presença de Deus, e eu disse a ele: até aqui nos ajudou o Senhor, né, pastor Elton? Foi muito bom você ter sacrificado a sua segunda-feira para estar aqui hoje. Deus vai fazer valer a pena. Parabéns aos heróis da fé, esses varões abençoados. E se eu conseguir transformar em palavras tudo que está dentro da minha cabeça, alguns de vocês correm o risco de não conseguir voltar para casa andando nessa noite, porque eu já percebi que esta igreja é uma igreja viva. Uma igreja viva, tudo pode acontecer. Amém? Posso ouvir mais um grito de glória a Deus da igreja?
Vou pedir ao pastor Roberto para mudar a música aqui para mim. Eu li 3 textos, pastor Marco Aurélio, nesta noite. E eu quero agora tentar explicar, mostrar em quais pontos esses textos vão se encontrar. O primeiro texto, no capítulo 21 do Evangelho de João, há uns 2, 3 meses atrás, ele tem mexido com a minha mente, com o meu coração, pastor Geraldo. Fazia tempo que eu não meditava com tanta paixão por um texto, como eu comecei a meditar nesse texto. No capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus está ressuscitado. Diga comigo, ressuscitado. Mais uma vez? Já já você vai entender por que eu pedi isso. Como Jesus está ressuscitado, diferente do que muitos crentes pensam, Jesus não ressuscitou em um corpo glorificado. Ele ressuscitou em um corpo transformado. Porém, um corpo de carne e osso. Jesus não ressuscitou num corpo translúcido, não ressuscitou num corpo transcendental, não ressuscitou num corpo glorificado. Não, ele ressuscitou num corpo de carne e osso. E este corpo de carne e osso tinha ausência do sangue. O corpo que saiu da tumba tinha carne, tinha osso, mas não tinha sangue. E alguém pode perguntar, como é que o senhor sabe, pastor? Porque mais tarde, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o corpo ressuscitado vai ser arrebatado aos céus. E Jesus não podia levar para o céu o sangue, porque o sangue ele deixou na terra, para cobrir a sua igreja, para perdoar os nossos pecados. O símbolo do nosso perdão é o sangue dele. Mas quem lê a Bíblia no livro de Deuteronômio sabe que a alma do corpo humano é o sangue. Algumas religiões, como os Testemunhos de Jeová, proíbem até os membros das suas igrejas de fazer a transfusão de sangue, porque na mente deles, como está escrito em Deuteronômio, que o sangue é a alma do corpo. Quando alguém toma sangue de outra pessoa, há uma mistura de almas. Então o sangue é a alma do corpo, ou seja, é a vida do corpo. E aí a pergunta que fica é, se o corpo de Jesus não tem sangue, como é que ele saiu da tumba? Ele saiu da tumba por um outro poder que a nossa mente não consegue imaginar. Um poder tão grande que fez aquele corpo de carne e osso flutuar, atravessar parede e comer peixe, depois de ressuscitado. Sim ou não? Alguém lembra Jesus ressuscitado comendo peixe? Se ele comeu peixe, peixe é matéria, o corpo que ele estava era matéria. Só que se o corpo dele tem matéria, como é que ele atravessou a parede? E entrou onde estavam ali os discípulos e falou para Tomé, põe o dedo aqui na minha ferida e veja que eu vivo, seja crente e não incrédulo. E se o corpo dele tem carne e osso que comeu peixe, atravessou a parede, como é que em Atos capítulo 1 ele flutua no ar? Quebrou a lei da gravidade. Não há explicação para essas coisas, nós aceitamos por fé. E aquele que é curioso acerca da Bíblia deve se lembrar de uma promessa que está lá no Apocalipse. Bem-aventurado são os que fazem parte da primeira ressurreição. Pergunte por quê? Porque o nosso corpo será exatamente como o corpo de Jesus. Um corpo que sai da tumba de carne e osso, com ausência de dores, com ausência de doenças, com ausência de mortalidade. Um corpo que come. Porque saindo da terra vamos participar das bodas do Cordeiro. Imagine você numa festa onde você vai comer 7 anos sem parar. Detalhe, sem engordar 1 grama. Nem as irmãs deram glória a Deus. Vou falar de novo. 7 anos comendo sem parar, sem engordar 1 grama. Por isso nós teremos o corpo. Por isso, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Só pela introdução você imagina onde nós vamos parar essa noite aqui. Hoje eu vim inspirado. Então, Jesus está ali no capítulo 21 de João, ressuscitado. Ele apareceu a cerca de 500 testemunhas num período de 40 dias, é o que diz a Bíblia. E depois de 40 dias ele marcou 2 encontros. Quantos encontros eu disse? Um para os seus discípulos, os apóstolos, e um outro para todas as outras testemunhas. O primeiro encontro está aqui no capítulo 21. Jesus marcou o encontro com eles, reuniu os que sobraram,
11 sobraram. Por quê? Porque Judas havia se matado. Então quem está ali perto de Jesus são os seus 11 discípulos, seus 11 apóstolos. E esses 11 apóstolos estão reunidos porque eles precisam ouvir de Jesus uma palavra. E o Senhor Jesus, depois que libera para eles algumas palavras de revelação profunda, ele acaba destacando entre eles os seus discípulos, os seus feitos. E de repente, do nada, se levanta Pedro. Quem é que se levanta? Não ouvi direito? Pedro se levanta e faz uma pergunta, no mínimo, imbecil. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, posso falar? Eu imagino Jesus dizendo: pode, Pedro. E Jesus diz assim: Senhor, o que vai ser desse discípulo aqui? E ele aponta para João. Uma pergunta imbecil. O que ele tem a ver com a vida dos outros? É Pedro. Pedro é o discípulo que mais fala da Bíblia. Ele tem a língua maior do que a minha gravata. Pode ver que ele só dá bola fora. Ele afunda nas águas, ele arranca a orelha do soldado. Pedro é desse jeito, ele é um homem que troca as mãos pelos pés. Jesus está aqui, pastor Geraldo, dando os últimos ditames dele. Pedro fala: Senhor, quero oportunidade. Pois não, Pedro. Pedro fala: Senhor, o que vai ser desse discípulo aqui? Eu imagino Jesus falando: Pedro, cuida da sua vida. Porque esse, e se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que momentos antes, alguém disse assim: olha, esse é o discípulo a quem Jesus amava. Vou falar de novo: esse é o discípulo a quem Jesus. E por causa disso, por Jesus amar João de uma maneira diferente, Pedro falou: o que vai ser dele? Aí Jesus olhou para Pedro e deu uma resposta daquelas. Ele olhou para ele e disse assim: Pedro, o que importa a ti? Que ele viva. Não agora, que ele viva, até que me veja voltar. Isso mexeu comigo. Isso me fez voar no tempo. Isso me fez tentar compreender o que Jesus está falando aqui. O amor de Jesus por João foi tão forte, foi tão profundo. Jesus tinha com ele uma intimidade de alma tão grande, que Jesus destacou João no meio de todos e disse assim: ele vai viver. Não importa o que aconteça, ele vai viver para me ver voltar. Na Septuaginta, uma das escritas mais antigas, uma das traduções mais antigas da Bíblia, diz assim: que importa que ele viva até que me veja voltar no meu reino e na minha glória. O texto vai dizer para nós: os discípulos pensaram que João não iria morrer. E aí o próprio escritor, que é João, diz assim: não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não disse que ele não iria morrer, mas que ele viveria para vê-lo voltar. Não sei se você algum dia teve curiosidade para saber qual foi o fim dos apóstolos de Jesus Cristo. Toda a igreja deveria saber de cor e salteado, porque foi o sangue deles somado ao sangue de Jesus que pavimentaram o caminho para estarmos sentados aqui hoje. Enquanto muitos não dão nem atenção nem valor a essas reuniões, só nós que conhecemos profundamente a história sabemos quão caro custou uma reunião como essa aqui. Eu fiz questão de anotar, se você quiser me acompanhar, dos 12 discípulos de Jesus, 11 deles tiveram mortes violentas, mortes truculentas, mortes cruéis, mortes que nenhum de nós merecíamos sequer saber sobre elas, porque é inimaginável saber que um ser humano tem coragem de torturar alguém simplesmente porque essa pessoa disse que acreditava em Yeshua, o nosso Cristo. O apóstolo São Pedro foi morto pelo imperador Nero. Nero, aquele insano imperador romano que tocou fogo em Roma, e enquanto Roma queimava, ele tocava a sua harpa. E depois, quando ele foi julgado pelo seu povo, ele disse: não, quem incendiou Roma foi os cristãos. E ali começou uma perseguição contra o cristianismo. E lá no Coliseu, milhares de crentes tiveram suas mortes dentro da boca de leões. Pedro morreu no ano 64, crucificado.
Só que a história é tão bela que diz que quando falaram para ele, você vai morrer crucificado, ele gritou em protesto, eu não sou digno de morrer como meu Salvador. E ele pediu para que invertessem a cruz e colocaram a cruz de cabeça para baixo. E a tortura foi bem maior do que a que Jesus sofreu. E assim ele se achou digno de entrar pelos portões do céu. André, irmão de Pedro, morreu no ano 60. Ele foi torturado demais antes de ser crucificado também. Só que em uma cruz que não foi criada pelos romanos, foi criada pelos gregos. Ele foi crucificado em forma de X. Ao invés de ser uma cruz assim, ela era assim. Mãos e pés com seu corpo aberto. Filipe morreu apedrejado por volta do ano 80. Bartolomeu foi colocado vivo em um saco. Espancaram ele dentro de um saco como se faz com um gato. E jogaram ele no mar para terminar afogado. Mateus, também chamado de Levi, o cobrador de impostos, morreu no ano 60. Morreu através de golpes de uma arma chamada alabarda. A alabarda, ela era parecida com uma picareta. Só que em uma ponta um machado em forma de uma lua e na outra ponta uma haste como um prego. Usavam a haste para perfurar o crânio, viravam e decapitavam com o machado dela. Simão Zelote foi cerrado ao meio, com requintes de crueldade. Cerravam um pouquinho e esperavam ele gritar bastante, e cerravam de novo, até que ele foi partido em dois. Tiago Maior morreu ao fio da espada, está em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Judas, não o traidor, mas Judas Tadeu, o irmão do nosso Senhor, esse também morreu através da alabarda, o machado de duas pontas. O Iscariotes, nós sabemos como morreu. Se enforcou, o corpo pesado ao se jogar do alto de um penhasco, sua barriga imensa choca com a ponta de uma pedra e as suas vísceras caem ao chão. Todos esses morreram de morte violenta, truculenta. Todos esses tiveram um suplício e um martírio. Faltou um. Qual o nome dele? João, o discípulo a quem Jesus amava. Eu me emociono, porque olha qual é o valor de ser íntimo de alguém. Ele era tão íntimo de Jesus, que Jesus disse, esse meu amigo não vai morrer desse jeito. Não é que não tentaram matar João, tentaram matar João. O imperador Domiciano, que foi um dos últimos, quando sentado no trono, muito curioso, muito leitor, perdeu o sono uma noite. A exemplo do rei de Babilônia, que um dia perdeu o sono da noite, foi ler as crônicas dos hebreus. Ele começou a ler as histórias de uma religião que nascia, chamada de O Caminho, que mais tarde vai receber o apelido de cristianismo. E ele começa a ler histórias fantásticas, espetaculares, de curas, de milagres, de mistérios, de mortos saindo de tumba. E ele fica fascinado. E ele manda chamar alguém para lhe contar as histórias. E alguém diz a ele, ainda há um vivo, que caminhou ao lado do tal carpinteiro, o tal Yeshua. E ele, empolgado, mandou chamar João. João já velho, 90 anos. A morte não levava o velho. A morte não podia tocar nele. Ele estava envolvido num manto de proteção. Esse manto tem nome. Quer perguntar o nome? Promessa. Não promessa feita por homem, porque o homem promete sentado e não sustenta em pé. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele não é filho do homem para se arrepender. Ele não é homem para deixar para trás como os homens fazem. Ele não. Não sou homem para me arrepender, não sou filho do homem para deixar a minha palavra cair por terra. É o que ele diz no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus foi mais longe. Jesus diz, quando eu falo, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Tem alguém debaixo de uma promessa aqui?
Então reage, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu entro nesse assunto de promessa. Chamaram João, e João veio diante do imperador Marco para pregar. E o evangelho, quando pregado com unção, ele desperta apenas 2 sentimentos. Uma pessoa que escuta o evangelho pregado com muita autoridade, vai acontecer somente 2 coisas com o ouvinte. Ou o ouvinte vai se converter, ou ele vai tomar um ódio de quem está pregando que é sem tamanho. O evangelho provoca isso. Ou a pessoa se converte e diz, eu quero isso. Ou ela vai dizer assim, quem é você para tocar na minha vida? Falar que eu estou em pecado, falar que beber não pode, que fazer isso não pode. Ou a pessoa vai te odiar, ou ela vai se converter. Domiciano não se converteu. Ele odiou. Porque João começou a tocar nas feridas dele. João começou a olhar para o palácio e falar assim, adorar essas imagens aqui dos gregos, de Zeus, Artemis, isso é pecado, vai para o inferno. Quando ele tocou na ferida, o imperador furioso disse, ou você rejeita isso, ou você vai morrer aqui. Imagina o João rindo. Ah, se você pudesse me matar, que alívio seria. Porque eu já estou com 90 anos, não aguento mais nada. Mas a morte não pode me levar. Por quê? Porque ele me fez uma promessa. Há quem diga que João gritou assim, a morte não é minha inimiga, ela é minha amiga. Ela é uma carruagem que vai me tirar desse mundo e me levar na presença do meu grande amigo. O imperador deu um prazo para João pensar. Chamou os seus asseclas, os romanos. Os romanos eram mestres em criar métodos de tortura. Nenhuma nação, civilização do mundo foi tão cruel como os romanos. Os romanos inventaram a cruz. Eles inventaram o azorrague. Diga comigo essa palavra, azorrague. Se falar 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo, né? Parece língua estranha. Azorrague era um chicote que os romanos criaram só para bater em judeus. O chicote tinha 12 tiras de couro. Na ponta de cada tira de couro, uma limalha de ferro ou um pedaço de osso de carneiro quebrado. Quando batiam nas costas de alguém, o osso ou o ferro fincava na carne. E quando o torturador puxava, o carrasco puxava, 12 buracos abriam nas costas. Uma chibatada valia por 12. Por que criaram isso para bater em judeu? Os judeus, depois que passaram aquela temporada em Babilônia, no cativeiro babilônico, quando Deus os curou da maior doença deles, que chamava-se idolatria. Depois de Babilônia, os judeus nunca mais se curvaram diante de Deus nenhum. Até Babilônia eles adoravam Baal, Astarote, Azera, Marduk, Dagon, todos os deuses. Depois do cativeiro, Deus arrancou a idolatria de dentro deles. Até hoje, Israel não adora outro nome, a não ser o nome do grande Yahvé. Custou 70 anos de tortura e dor. Então, quando os romanos queriam torturar um judeu, pegavam um chicote e batiam. Para quê? Para que o judeu se curvasse. Só que o judeu não se curva mais diante de homem. Só se curva diante de Deus. Então os romanos, vendo que eles aguentavam mais do que qualquer outro povo, chamaram os artífices, os idealistas, e disseram, queremos um método que faça eles ajoelharem. Criaram o azorrague. E criaram um número de chibatadas. Lembra de Paulo falando? Como meu Senhor, eu tomei uma 40 de açoites menos uma. 39 chibatadas. Por quê? Foi o número que eles pesquisaram e fizeram um laboratório e chegaram à seguinte conclusão. Qualquer homem que tomava 40 chibatadas de um azorrague, 40 vezes 12, 480 cortes, nenhum deles aguentava. Então, o limite era 39 chibatadas, no máximo. O torturador ia batendo e ficava 2 soldados do lado dele, porque ele entrava em transe. Ele batia, ele perdia as contas. E alguém ia contando. Quando dava a 39ª chibatada, vinham os soldados e agarravam o torturador e tiravam ele de perto, para não matar o torturado. Só que os soldados romanos, isso eu aprendi em Israel, chorei muito. Fui lá num lugar onde espancaram Jesus, que segundo a tradição, e lá me contaram essa história, que havia um jogo entre os soldados romanos. Eles faziam uma aposta para ver quanto tempo um judeu ficava em pé. Nenhum deles aguentava mais do que 10 chibatadas. Porque depois de 10 chibatadas, a pessoa tem 120 cortes no corpo. A carne esmorecia e aquele que estava com a mão aqui amarrado, as pernas tremiam
e ele caía. Ao cair, ele descia de 20 a 30 centímetros. A 11ª chibatada não pegava mais nas costas. Pescoço, rosto e olhos. E os judeus gritavam. Foi assim que o nosso Senhor foi torturado. E a Bíblia diz que ele aguentou tudo isso como uma ovelha muda. E um dia eu perguntei, por que o Senhor não gritou lá? Ele disse, para que vocês pudessem gritar aqui. Aguentei em silêncio para que vocês pudessem adorar ao meu nome no futuro. Os romanos eram mestres em criar métodos de tortura. E então Domiciano recebeu ali o conselho de alguém. Já temos o método, vamos criar um tacho de azeite fervendo. Uma banheira igual aquela que você tem lá no seu banheiro, só que maior. Colocaram ela na sala do imperador. Encheram de azeite fervendo, borbulhando. E trouxeram o velho João. Domiciano chamou todos os seus grandes amigos para assistir. Isso está em livros. E Domiciano olhou para o velho João e disse, ali está o seu fim, aquele tacho de azeite fervendo. Vai negar a sua fé? E mais uma vez o velho João gritou, a morte não é minha inimiga, é minha amiga. Um historiador diz que João falou, se eu fosse mais velho, sairia correndo e me jogaria dentro daquele tacho. Como não consigo, peço os seus soldados para me jogarem lá dentro. E Domiciano, irado, mandou fazer isso. E os soldados pegaram o velho João, jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo. Algum senhor lembra de uma vez você colocando a frigideira lá no fogo e quando jogou o bife gelado lá em cima dela sobe uma fumaça branca? Já viram isso? Por quê? Choque de temperaturas. O corpo de João Marco Aurélio, quando tocou dentro daquele tacho de azeite fervendo, subiu uma cortina de fumaça branca. Não houve gritos. Como ele era muito velho, acharam que ele morreu instantaneamente. Quando a fumaça se dissipa, olha João sentado dentro do tacho. Conta para ninguém não. Primeira sessão de hidratação de pele. Primeiro spa de um crente. O azeite não queimava o velho. Alguém gritou e disse que o imperador falou assim, por que é que este azeite não te queima? E o velho disse, porque o azeite que está aqui dentro é mais quente do que o azeite que está por fora. Eu estou com meu corpo todo arrepiado. A presença do amigo de João está aqui. Está sentindo ele aí? Então adore. Isso, abre essa boca para dar um grito de glória a Deus. Aqui é uma Assembleia de Deus. Por que a morte não podia tocar João? Porque João tinha uma promessa. E o que eu vou falar agora você nunca ouviu na vida. Como a morte não toca João, isso apavora o imperador. Como Roma vivia debaixo do sistema helênico, ou seja, o sistema dos gregos, a religião grega era muito famosa. Os gregos tinham uma religião só deles. A religião dos gregos dava a eles um céu que só tinha na Grécia, no alto de uma montanha chamada Monte Olimpo. E lá no alto do Monte Olimpo ficava a tríade de deuses dos gregos, que eram eles Zeus, Poseidon e Hades. E esses três governavam o mundo, segundo a história dos gregos. E os gregos contavam para todos que de vez em quando esses deuses lá da montanha ficavam entediados, se materializavam, andavam pela terra, dormiam com as mulheres e daqui a pouco nasciam seres esquisitos, chamados de semideuses. Hollywood ama essas histórias. De vez em quando tem um filme lá de Fúria de Titãs, Hércules, a Mulher Maravilha, filha de Artemísia com Zeus. Eles contavam essas histórias de minotauros. Quem conhece mitologia sabe do que eu estou falando. Então, eles acreditavam nisso piamente. E eles acreditavam que alguns desses semi-mortais, semideuses, andavam pela terra e a morte não podia tocá-los. E quando eles encontravam um homem ou uma mulher que eram do mal e a morte não os tocavam, eles tinham medo deles. Há indícios na história de pessoas que ficaram 10 minutos dentro da água e não morreram afogados. Gente que ficou 2 dias pendurado pelo pescoço e não morreu enforcado.
Alguns seres humanos têm um DNA diferente. E essas pessoas eram temidas. Quando a morte não as tocava, olha o que eles faziam. Levavam todas essas pessoas para uma ilha. Uma ilha chamada Ilha de Patmos. Segundo os gregos, a ilha de Patmos era cercada por uma magia. Que esses semideuses jogados lá dentro nunca mais saíam. Para onde é que vão levar João? Para a ilha de Patmos. Por quê? Porque ele rompeu e venceu a morte. Achavam que ele era filho de um Deus. E não estavam errados. Mais tarde, o próprio João vai escrever sobre isso. Evangelho dele, capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, glória! Olha que, como é linda a história, como ela vai se encaixando. E é lá nessa ilha que joga um velho de quantos anos? 90. O medo dos gregos e dos romanos da ilha era tão grande, pastor Geraldo, que eles contam nos livros que quando chegavam assim perto da praia, eles não tinham coragem de descer. Pegavam o bandido e jogavam lá e davam no pé. Jogaram João no mar, ele terminou de chegar na ilha nadando. 90 anos, a morte não leva ele. João chega na ilha, ele olha para a esquerda e para a direita, não tem saída. Porque uma ilha é um anel. Se sair correndo daqui, daqui a pouco você volta aqui, não tem para onde ir. Atrás, o mar. Na frente, bandidos, que a população tinha medo. Esquerda e direita, não tem saída. Ó Deus usando João para mandar um recado para os crentes aqui em Lua. Quando você estiver num lugar e não tiver saída, nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, quando todas as portas se fecharem aqui, uma porta pode se abrir no céu. E é o que vai acontecer com João. Pergunte o quê? Vou deixar ele dizer. E eu ouvi uma voz por detrás de mim. E eu virei para ver quem era. E quando vi, caí aos seus pés como morto. Olha como abre a porta do céu. Não é batendo com a mão. A porta do céu se abre batendo o joelho no chão. Quando ele bateu os joelhos no chão, ele disse: eu vi 7 castiçais de ouro. Muda a música, Beto. E no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E olhando eu para ele, vi que os seus cabelos eram brancos como a lã. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus pés eram reluzentes como latão que saíra da fornalha. O seu corpo era coberto com um linho puro. Um cinturão de ouro traçava o seu peito. E da sua boca uma espada aguda de 2 fios que gritou assim: João, sobe para cá, João. Eu me emociono. Quando eu li Apocalipse a primeira vez, eu fiquei encantado com o desenho de Jesus. Mas eu nunca tinha entendido porque João desenhou Jesus. No capítulo 21 eu entendi. Não era mais fácil para João dizer assim: eu virei e vi Jesus? Mas não. Ele diz: eu virei e vi cabelos brancos. Pergunte por quê? 60 anos atrás, a última vez que ele viu Jesus, o cabelo era castanho. Os olhos eram como chama de fogo. Mas 60 anos atrás, eram olhos castanhos. Os pés eram como latão reluzente que saiu da fornalha. 60 anos atrás, eram furados por pregos. O corpo era revestido de um linho branco que cintilava. 60 anos atrás, era linho da terra. No peito tinha um cinturão de ouro. 60 anos atrás, não tinha cinto de ouro. Da sua boca uma espada aguda de 2 fios, ou seja, uma voz como de um trovão. 60 anos atrás, era a voz de um cordeiro. Agora, era um urro de um leão. Quando João desenha Jesus para nós, ele está mandando um recado. Pergunte qual? Se cumpriu. Quem
importa que ele viva, até que me veja voltar. 60 anos a morte caçou João e não pôde encontrá-lo. Deus colocou um manto de invisibilidade em torno de João. O senhor é louco, pastor? Não, eu sou crente. Por que o senhor está falando isso? Porque Jesus me falou hoje, enquanto eu vinha para cá, fale que eu vou derramar esse manto sobre a igreja de Loa. Você está pronto para ficar invisível? O inimigo vai te procurar e não vai te achar. A doença vai tentar te pegar, não vai te encontrar. A maldição, a praga, os inimigos vão passar uma temporada enlouquecidos, porque eles têm contra você uma promessa de morte, mas Jesus tem contra você uma promessa de vida. Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Quem é que pode tirar aquilo que Deus deu? Não tem homem na terra, não tem anjo no céu e não tem demônio no inferno que tem autorização para tocar em você, porque você está debaixo de uma promessa. Só quem está debaixo de uma promessa agora não dá um grito, não. Dá um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor. Ele vai cumprir. Não vai ser do jeito que você quer. Também não vai ser no tempo que você quer. Mas ele vai cumprir. O que o crente tem que entender sobre promessa divina é que toda promessa divina passa pelo teste do tempo. O tempo é um teste. Salomão, escrevendo seu livro de pensamentos, ele disse: nem todo mundo aguenta o teste do tempo. E ele falou: a esperança demorada enfraquece o coração. Leva muito tempo, a pessoa desiste, desanima, enfraquece. E por isso, de vez em quando, Deus tem que marcar um culto como esse, numa segunda-feira, trazer um profeta velho, trazer um veterano só para te falar: ei, ele não esqueceu. Vai acontecer. Só dá tempo ao tempo. E continua crendo. Não deixa o diabo roubar a sua fé. Tudo que ele prometeu vai acontecer. Alguém acredita nisso? Quando eu me converti lá no alto da Vila Tatu, menino pobre, cortador de cana de açúcar, fui para a igreja sozinho, um dia chorando no dia das mães, porque Jesus não salvava a minha mãe. O Senhor tomou um profeta e disse: vou eu salvar. Descansa. Só que quando Deus falou isso comigo, eu tinha 15 anos. E Jesus foi salvar minha mãe quando eu tinha 48. Aguentou aí? 33 anos. Eu indo pregar e nos congressos, nas minhas fitas tem prova disso. Irmãos, eu estou pregando aqui, mas minha mãe está no forró agora. Os irmãos até riam: sua mãe vai para o forró? Disse: vai. E alguém fala: mas a mãe do pastor Marco não é salva? Você não conseguiu ganhar sua mãe? Um dia eu fui falar com Deus: Senhor, eu ganhei o mundo para ti, preguei em quase 100 países do mundo, mais de 4.000 cidades do Brasil, 30 milhões de DVDs esparramados em inglês, português e espanhol pelo mundo, e eu não ganhei minha mãe. Senhor, o Senhor falou para mim: é por isso mesmo, não é você que salva. Quem salva sou eu. E eu salvo quando eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. O que eu faço? Espera com paciência, crendo. Você crê nisso? Tem promessas na Bíblia que quando a gente recita, os crentes voam, mas depois esquecem. A mais linda é essa aqui, olha: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua. Vou falar de novo: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua. Olha para o seu irmão e diga: você ainda crê? Então se acalma. Se acalma. Ele vai salvar até aqueles parentes que você nem dá muita atenção para eles, só porque você acredita. É sério, pastor, é sério. Alguns anos atrás eu estava pregando na cidade de Registro. Me encontraram na casa de um pastor. No outro lado do telefone, uma pessoa com quem eu nunca tinha conversado na vida. Um irmão meu. Eu fui descobrir a família do meu pai do lado do caixão dele. Eu tenho 6 irmãos, todos eles mais velhos do que a minha mãe.
Deu um nó na cabeça, hein? Como assim, pastor? Eu tenho irmão mais velho que a minha mãe. Porque a minha mãe era amante do meu pai. Era outra. E o meu pai nunca assumiu a paternidade. Eu não tenho nome de pai no meu documento. No meu documento aparece no nome do pai um risquinho, um tracinho. Um dia eu fui abrir uma conta no banco, o escrivão miserável falou: qual o nome do seu pai? Eu brinquei e falei assim: tracinho. Aí ele foi pior do que eu, ele disse assim: tracinho do quê? Eu queria quebrar o pescoço daquele infeliz. É sério, porque eu não tenho nome de pai. Só que o meu pai entrou em estado de coma gritando o meu nome. Vai vendo. E aí a família do meu pai, desesperada, me caçaram e acharam eu pregando em registro, eu era garoto. E aí quando falaram para mim que meu pai estava morrendo e gritou meu nome, eu queria ir, fui orar, o Senhor disse: cumpra a agenda. Os mortos sepultam seus mortos. A minha igreja precisa ouvir o que eu te mandei trazer aqui. Aí eu falei: então tá, Senhor, eu fico, mas deixo meu pai vivo. E ele ficou vivo, 4 dias em coma. E eu cheguei no último dia. Entrei dentro do hospital 6 da manhã. Um irmão que eu acabei de conhecer saiu, e eu sentei perto daquela cama e olhei para aquela cama e vi aquele homem. Eu disse: não é meu pai. Porque eu conhecia ele. Um homem de 1,75 m, olhos azuis, português, muito falador, ímpio, só Jesus na causa. Quando falava de igreja, ele ria. Um dia, ele ofereceu para minha mãe: diga que eu dou para ele o que ele quiser, para ele sair dessa igreja de gente doida. Nós não tínhamos comunhão. E eu olhei meu pai, vi meu pai ali, falei: meu Deus, como a vida é curta. Ele amarrado, os olhos dele de um lado para o outro, esbugalhados, abertos, aqueles olhos azuis, a boca aberta, um semblante de morte. O corpo dele desse tamanhozinho, porque definhou um câncer no estômago. O médico chegou e disse: doutor, o que está acontecendo com ele? O médico falou: com essa cara feia, está indo embora, deve estar indo para o inferno. Com a cara feia dessa. Eu falei: doutor, o que funciona aqui nele? O doutor disse: só os ouvidos. O olho aberto, eu passava a mão na frente do olho, ele não vê nada, doutor. Não, ele está com uma crise neurológica, está morrendo. A boca, não sai som nenhum. Ele não vai esboçar reação nenhuma, mas ele escuta tudo que você fala. O médico saiu, eu fiquei sentado olhando para aquele homem. Eu falei: meu Deus, esse homem me abandonou, nunca foi meu pai de verdade. Eu senti a morte entrar dentro do quarto. A morte é um espírito, e eu senti ela. Quando eu sentia, eu falei: Senhor, a morte chegou. O Senhor disse: salva seu pai. Eu falei: como? Prega para ele. Saltei da cama, botei a mão no peito, repreendi a morte, fui no ouvido do meu pai e preguei 40 minutos para ele. Comecei em Gênesis, fui até Apocalipse. Não me dei por satisfeito do Apocalipse, voltei até o Gênesis. Falei do inferno, falei da alma imortal, falei de tudo. Quando eu falei tudo que queria, porque ele nunca quis me ouvir, falei: agora e agora, Jesus? O Senhor disse: faz o apelo. Eu falei: e aí? O senhor quer aceitar Jesus como Salvador? E não tinha reação. Eu falei: Senhor, e agora? O Senhor disse: vou te dar um sinal. Quando eu olhei para o meu pai, uma lágrima escorreu do rosto. Quando a lágrima escorreu, o Senhor disse: pronto, já é meu. Eu saí do quarto para chamar meu irmão entrou, voltou e disse: o que você fez com o pai? Eu disse: porque ele está com semblante de anjo, está parecendo uma criança. Eu saí daqui, ele estava com uma carranca feia. Eu disse: ele aceitou Jesus como Salvador. Ele entrou de novo no quarto, meu pai partiu. Chegou no céu cheirando fumaça, mas entrou pelos portões. Tudo por causa de uma promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não desista da sua família. Não importa se estão aqui ou se estão lá na Conchinchina. No mundo espiritual não há distância. Cerque eles com a sua oração nesta noite. Mande um recado para o diabo: na minha casa você não toca. Há uma promessa sobre a sua família. Alguém acredita nisso? Então reage. Reage nesse lugar, reage. João está lá na ilha e o Senhor disse: sobe para cá. Subir para onde?
para o céu. O corpo de João é escondido por Deus na ilha. E o espírito de João é arrebatado ao céu. Quando ele chega no céu, ele tem um diálogo com Jesus. Jesus fala para ele sobre as cartas que ele deve escrever. E aqui começa um problema. Quer perguntar qual? João não sabia ler nem escrever. Como é que o senhor sabe, pastor? Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. O escritor vai dizer: e as pessoas se maravilhavam ao ouvir aqueles homens falarem. Homens sem letra, homens sem cultura. João e Pedro nunca souberam ler e escrever até aquele momento. João saiu da ilha com 90 anos. Ao sair da ilha, teve que aprender a ler e a escrever. No auge dos seus 90 anos. E quando aprende a ler e escrever, escreve para nós vários livros. O seu evangelho, as suas cartas e o livro da revelação, que é o Apocalipse. Por que é que ele aprendeu a escrever? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque Jesus deu uma ordem. Tudo que você vê, escreve em um livro. João entrou no céu e conheceu a casa do Deus vivo. A casa do Deus vivo não é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será a cidade onde nós iremos morar. A casa de Deus é eterna. E ela tem nome. Pergunte qual? Tabernáculo. Um tabernáculo celeste. Como o senhor sabe, pastor? Hebreus capítulo 9. Assim como há um tabernáculo terrestre, que é sombra e tipo de algo invisível. Quando a Bíblia destaca terrestre, ela está falando que há algo que não é da terra. Se há algo terrestre, porque há algo semelhante celeste. João viu o tabernáculo original. Moisés construiu um na terra. Também construiu porque passou 80 dias de jejum no alto da montanha. Deuteronômio capítulo 9. E depois de 80 dias de jejum, o corpo humano não aguenta, o Senhor o arrebatou em espírito e mostrou para ele a criação do mundo. Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Como é que ele escreve sobre a criação do mundo se ele não estava lá? Ele assistiu tudo isso na eternidade. E ele voltou com a imagem da casa de Deus. Chamou 2 homens em Israel, Bezaleel e Aholiabe. E tudo que Moisés falava, eles viam. E eles construíram o tabernáculo. O tabernáculo da terra, ele é um modelo do tabernáculo do céu. João entrou no tabernáculo do céu. Ele subiu o alpendre. Ele atravessou o átrio. Ele entrou no lugar santo. E quando ele estava no lugar santo, uma voz disse para ele: você vai entrar agora no Santo dos Santos. E quando ele entrou no Santo dos Santos, Roberto, ele viu um trono. E sentado no trono estava o Eterno. E João notou que havia na mão do Eterno um livro, fechado por dentro e por fora. E quando aquele livro desceu da mão sob a coxa do que estava sentado no trono, João viu um homem entrando, correndo lá dentro, gritando: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela, foi encontrado digno de olhar o livro, de abrir o livro e de ler o que está escrito no livro. E a reação é esquisita. Pergunte qual? A Bíblia diz que João chorava muito. O que é chorar muito? É um choro de desespero. E agora acontece algo que nunca tinha acontecido no céu, pastor Geraldo. Ninguém nunca tinha chorado no céu. E quando Deus, no Santo dos Santos, escuta João chorando, aquilo apavorou Deus e os anjos todos. Porque ninguém nunca tinha chorado no céu. Por conta disso, Deus criou uma lei. Quer perguntar qual? Quando tudo terminar e vocês vierem morar aqui, antes de entrar na minha cidade, lá na porta eu esperarei vocês e enxugarei dos seus olhos todas as suas lágrimas. Porque no céu não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor. É só alegria.
Mas o choro de João tem que ser estudado. E João viu um livro fechado por dentro e por fora. Não tinha nome naquele livro. Se não tinha nome, alguém gritou o nome do livro? Não. Deus falou o nome do livro? Também não. E por que João chorava? Isso fez a cabeça desse pregador ficar meditando. Primeiro eu aprendi uma coisa: como João está no céu em espírito, e todo espírito tem origem em Deus, porque nós somos um pedacinho de Deus. Sabiam disso ou não? Quando Deus soprou nas narinas do homem, Ele colocou parte dele dentro do homem. Deus não soprou nos animais irracionais. Deus não soprou nas narinas de anjos, soprou só no homem. Nós temos parte de Deus dentro de nós. Salomão falou isso: quando o homem morre, o pó volta ao pó, mas e o espírito? Volta a Deus. Por quê? Porque foi Deus quem o deu. Parte de nós veio de lá. Como estamos no céu, João é parte de Deus. O que Deus pensa, João pensa. O que Deus vê, João vê, porque ele é uma extensão de Deus. Quando Deus olhou para o livro, João viu o livro. E João sabia que livro era aquele. Quando ele viu e descobriu que era o livro, ele entrou em desespero. Começou a chorar muito. E esse choro me fez estudar. Porque quem começa a ler o capítulo 5 do Apocalipse vai falar: calma aí, se o livro do capítulo 5 abrir, a primeira coisa que acontece são 4 cavaleiros correndo pela terra. Um representando a morte, o outro a peste, o outro representando guerra, o outro representando a fome. Quando o livro é aberto, 7 anjos começam a tocar trombetas. 7 taças começam a ser derramadas. Os meninos cantaram aqui um louvor, vocês cantaram um louvor aqui sobre isso. Então, se o livro for aberto, vai despencar sobre o mundo um monte de desgraças. Sim ou não? Então, deixa eu fazer uma pergunta só para quem é inteligente. Se o livro é aberto, vai vir só desgraça, é melhor o livro ficar aberto ou fechado? Vai, pensa aí. Você tem o direito de escolher. Deus está falando: ó, tem um livro aqui. Se eu abrir, o mundo é flagelado. Se ficar fechado, não. O que é que você prefere? Que o livro se abra ou se feche? É difícil, né? O dia que eu li isso, eu falei: Senhor, eu sou mais medroso que o pastor Geraldo. É melhor esse livro ficar fechado. Porque se abrir, despenca o mundo. Aí. Mas se despenca o mundo, por que João está chorando? Aí eu entendi. O que Jesus disse para João na folha seguinte: João, você vai escrever num livro as coisas que eram, as que são e as que hão de acontecer. O Apocalipse não é só o livro do futuro. O Apocalipse não tem apenas coisas que mostram a eternidade. É uma mistura de coisas que aconteceram antes de João nascer, que estavam acontecendo no período em que João estava vivo, e de coisas que aconteceriam no futuro. Ou seja, tudo que está no Apocalipse, você tem que ter 3 visões sobre ele. Um apontamento para o passado, que já aconteceu, um apontamento para o presente, que está acontecendo, e outra para o futuro. O livro do capítulo 5 do Apocalipse, em uma visão, é um livro de maldições. Mas em uma outra visão, aleluia, é um livro de esperança. O livro do capítulo 5 do Apocalipse é o livro mais lindo já escrito no mundo. Eu sou capaz de dizer para vocês que eu sei a cor da tinta usada para escrever. A tinta foi vermelha. Por quê, pastor? Porque o livro do capítulo 5, em teologia alta, ele tem um apelido muito pomposo: livro da redenção da humanidade. Bonito isso, né? Mas a gente é da roça, não entende essas coisas. Eu lendo, descobri o apelido do livro. O apelido todo mundo conhece. O livro da redenção da humanidade é chamado de livro da vida. Olha como desceu gostoso. Vou falar de novo. O livro da redenção da humanidade é o livro da vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem o nome escrito lá aqui? Quer começar a entender por que João está chorando?
ele viu não o livro da maldição, ele viu o livro da vida. Só que o livro da vida não é só um livro, ele é um testamento. O que é um testamento? Um documento escrito por alguém que tem fé pública, que saiu da boca de uma pessoa que tem bens, que não querendo ver a família se dissolver depois de sua morte, por responsabilidade chama um advogado, alguém que tem fé pública, e diz: quando eu morrer, tudo que eu tenho vai ser repartido para a minha família. A minha casa para a esposa, a fazenda para o filho, o carro para o primo. Depois que o livro é escrito, a folha é escrita, o testamento é escrito, esse testamento tem que ser lido dentro de um cartório por pessoas que tenham fé pública, como o escrivão. O escrivão lê em voz alta, o advogado do lado, e a pessoa que atestou está ali. Após a leitura, alguém pergunta: há alguma coisa que tem que mudar? O que está atestando, que tem o bem, diz: não, é desse jeito. Então você assina na presença de pessoas que são testemunhas. O testamento é fechado, lacrado e guardado em um cofre. Só pode ser aberto quando a pessoa morrer. Por quê? Porque somente depois da morte da pessoa, a herança dela passa a ser de outro. O livro da vida, irmãos e irmãs, ele é um testamento. O que está escrito no testamento, pessoal? O nome de todos aqueles que vão receber uma herança. E qual é a herança que está escrito lá? Vida eterna. Na frente do seu nome está escrito: merece a vida eterna, merece a eternidade. Nada de inferno, vírgula, só céu. Nova Jerusalém, casa comprada na beira do rio da vida, do lado da árvore da vida. Ali, a eternidade. É isso que está escrito lá. Quem tem o nome escrito lá? Como é que você que tem o nome escrito no livro da vida consegue ficar essa reunião inteira me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Como é que alguém que tem o nome escrito no livro da vida, numa Assembleia de Deus, vem para uma reunião como essa e fica com esse olho seco, olhando para frente, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Quem tem o nome escrito no livro da vida não pode ficar com essa boca travada, essa boca de aço, esse queixo de concreto. Quem tem o nome escrito no livro da vida tem que adorar, adorar, adorar. Eita, que coisa linda. Só que, se é um testamento, João está chorando por quê? João está chorando porque se o testamento não for aberto, não tem igreja. Se o livro não for aberto, não tem cura. Se o livro não for aberto, não tem batismo com o Espírito Santo. Se o livro não for aberto, não tem libertação. Se o livro não fosse aberto, não teria esse culto hoje. E João está chorando por isso. Porque se o livro não for aberto, ele que visitou o céu nunca vai poder morar lá. E é por isso que ele chora muito. Entrou um promotor lá dentro daquela sala. Um advogado que acusa. E começou a dizer: ninguém na terra, vivos, nem debaixo da terra, mortos, nem acima da terra, os que não nasceram. Olha que coisa. O promotor que está diante de Deus diz assim: esse testamento não pode ser aberto nunca. Por quê? Porque todos pecaram. E destituídos estão da... O salário do pecado é a alma que pecar essa. Nenhum de nós pode dar o que está escrito naquele livro. Ninguém na terra, nenhum homem vivo, nem debaixo, ninguém que tinha morrido, nem em cima, porque a alma vem de cima, o espírito vem de cima, nem os que não nasceram. Ninguém pode dar o que está escrito no livro. O advogado gritou: ô Eterno, ninguém pode abrir esse livro, nem ler. Então o que tem escrito aí, ninguém nunca vai receber, porque ninguém tem para dar. E João começou a chorar muito em desespero, porque se o livro não for aberto, não tem salvação. Enquanto ele está chorando, abriu a porta do Santo dos Santos de novo. E veio um outro anjo voando. João, não chores. João, não chores, João.
Eu imagino João falando: não chorar, você é anjo, você mora aqui, eu nunca vou vir morar aqui. Tudo que eu vim, eu nunca mais vou tocar. Não, João, não chores. Por que não chorar? Já encontramos um João. Mas o anjo ali gritou que não tem ninguém na terra, nem de baixo, nem em cima, nem quem está vivo, quem está morto, e nem quem vai nascer. E o anjo disse: fica tranquilo, João, quem vai dar não está lá. Está onde? A porta do Santo dos Santos abre de novo. E o anjo diz: olha quem está entrando ali, João. E João olha e vê cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como latão que saíram da fornalha, corpo com um linho fino, cinturão de ouro no peito. E João pergunta: quem é ele? E o anjo grita: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E a Massuri André Belecara na barra para a Sora. E Macandoro Massuri a para a ceia. O céu ficou baixinho aqui. Deus te trouxe nesta noite só para te dizer: está tudo nas minhas mãos. Não me arrependi de ter feito promessas a vocês. E o Senhor toma minha boca agora para gritar para o diabo ouvir. Pergunte o quê? Que importa que eles vivam para me verem voltar. Por quê? Porque você está debaixo de uma promessa. Se agarre a esta promessa. Ao sair por aquela porta, saia pisando firme nessa terra. Não importa quantos acidentes de percurso tenham acontecido na sua vida, Ele sabia de tudo. Não há nada que tenha acontecido que tenha pegado Deus de surpresa. Deus sabe minúcias. Ele sabia do problema no casamento, Ele sabia da crise financeira, Ele sabia. Ele viu você entrando pela porta da frente dos Estados Unidos. Ele viu você escondendo na calada da noite no meio do deserto. Ele viu tudo. Ele viu você atrás das grades, Ele viu você sendo humilhado. Você não está aqui porque não tem uma segunda opção. Você está aqui porque era determinação. Por que, pastor, teve que ser assim? Deus só prova quem Ele quer aprovar. Nada está fora do eixo. Deus ainda tem o controle. Você não é um indigente. Você é filho. E o seu pai tem um GPS na sua alma. Ele sabe onde você está e Ele te trouxe aqui nesta noite só para te dizer: dorme em paz, descansa a sua alma, não perca a fé, não perca a esperança. Vai acontecer tudo o que eu disse no meu tempo, diz o Senhor. E quando acontecer, vai ser um tempo de tanta festa que você vai emendar uma gargalhada na outra. Vão achar que você é maluco. Os vizinhos vão bater na porta: está rindo do quê, crente? Deixa as pessoas ignorarem, porque eles não sabem quantas noites de choro foram. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra. A glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. O Senhor te ama demais. Ele marcou essa festa, me trouxe aqui para trazer esta mensagem bonita, interessante, inteligente, rica, mas principalmente carregada de esperança. Só para dizer a você: vai dar tudo certo. Eu encerro aqui, pastor Geraldo, dizendo que, como profeta, eu orei a Deus, falei: Senhor, me deixa eu ver o que vai acontecer amanhã na vida dos seus filhos, para chegar ali e pregar. E Jesus não me deixou ver. Porque tudo está escrito em um livro. Salmos 139, versículo de número 16.
Davi disse: todos os meus dias estavam escritos no seu livro, antes que cada um deles existisse. Os calvinistas leem esse versículo e até falam em línguas. Como assim, pastor? É o que está escrito. Tudo já está pronto. Tudo já estava escrito. Pastor, então Deus é um torturador, Ele é sádico, gosta de me ver passar por... Não. As escolhas são nossas. E Ele escreveu porque sabia que você iria escolher esses caminhos. Mas Ele sabe exatamente como vai terminar. E aí, não me deixando saber o que vai acontecer na terça-feira da sua vida, o Senhor é tão bondoso que falou: Feliciano, eu vou deixar você dar uma espiadinha. Na última linha do último capítulo. E eu li o capítulo de todo mundo que está aqui dentro. O senhor é louco, pastor? Não, eu li. Pergunta: o que o senhor leu lá? Eu li que estava escrito assim, ó: ele ou ela e Deus viveram felizes para sempre. Acredita. Eu sei que existem noites tão escuras na vida da gente, Marco, que a gente não vê o dia amanhecer. Mas também tem dias tão brilhantes que a gente não percebe que está escurecendo. A vida é uma eterna roda gigante. Às vezes ela trava aqui embaixo, nosso desejo é sair dela, porque todo mundo lá em cima cospe na gente. Mas a fé tem que te dar a esperança de você permanecer, porque a vida roda. E na medida que ela vai rodando, vai subindo, a gente vai tomando gosto pela fé. E a gente vai chegar lá no topo. E quando chegar lá no topo, não cospe para baixo, não. Não ignora, não pague com a mesma moeda. Não guarde mágoa. Perdoa. Porque a mágoa só faz mal para o magoado. A falta de perdão gera câncer. Células mortas, todos nós temos. São trilhões de células para constituir o seu corpo. Tem uma morta dentro de você. O que não pode é ela crescer. E às vezes ela é alimentada pela amargura, pela angústia, pela traição. Não alimenta o ódio. Perdoa. Ah, pastor, mas perdoar é esquecer? Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é escolher. Eu escolho deixar para trás. Ainda que. E é um trabalho diário, é um esforço diário. Porque se você não fizer isso, você vai perder a visão do céu. As pessoas perguntam para mim: como é que o senhor consegue até hoje? Eu prego nesse país há 22 anos, pastor Geraldo. Não me lembro de uma reunião que eu tenha pregado que não tenha tido gente como tem aqui. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou grande pregador, não. É porque as pessoas ainda acreditam no que eu prego. E por que acreditam no que eu prego? Porque eles veem que comigo tudo vai para o Jornal Nacional. E perguntam: como é que ele aguenta? Pergunta para mim: como é que o senhor aguenta? Eu tenho promessas. Nunca deixei ninguém se meter entre a minha comunhão e ele. Porque eu sei que ele me ama. E eu também amo ele. E eu sei que eu sou igual João. Eu sou um discípulo a quem Jesus ama. Só que eu não sou o único. Está cheio aqui. E ele me trouxe nessa noite, no início dessa festa, só para dizer para você: não desiste. Fica firme. Dá tempo ao tempo. Não desanima. Não vale a pena. Nossa fé é verdadeira, é real. O céu é real. Nós já fomos batizados com o Espírito Santo, nós ouvimos profecias. Nós sabemos que o céu é real. Não deixe esse tempo presente, essas pessoas ruins que cruzam o seu caminho, roubarem a sua unção. Se fortalece. De que jeito, pastor? A velha receita: oração, jejum, leitura da Bíblia. Se aproxima de gente mais crente que você. Se aparta de gente que só sabe falar coisa ruim. Evita sentar perto dessas geladeiras humanas aí. Tem gente tão frio na igreja que se você ficar 5 minutos perto dela, você pega um resfriado. Se aproxima de gente mais crente que você. Se aproxima daqueles crentes doidinhos, aqueles que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Analfa de pai e beta de mãe. Mas quando começa a orar, o céu treme.
Se apegue a crentes mais velhos, mais experientes. Puxe a língua dos mais velhos. Senta com o pastor Geraldo e fala: pastor Geraldo, me conta as suas histórias aqui. Me fala como é que o senhor aguentou até hoje. 50 anos de fé, me conta como. E você vai ver que você vai ter fé para chegar lá. Eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir. Eu peço para você inclinar a sua cabeça. Caiu uma unção de quebrantamento agora, né? É o Senhor dizendo: eu não esqueci o que eu te falei não, filho. Lá no alto daquele morro, lá naquelas Minas Gerais, naquele Espírito Santo, lá em Rondônia, eu falei contigo. Vai acontecer.